Então os reis de Israel que se destacam, sem falar de Davi, porque Davi não se corrompeu com a idolatria, então dentre os outros, somente outros dois, que é Ezequias e o Josias, só esses dois também que não se corromperam com a idolatria, são elogiados. Agora o principal é o Josias, que foi melhor. Então Josias era neto do pior rei de Israel, do homem que mais liberou a idolatria, que mais fez coisas abomináveis diante de Deus, que foi Manassés. Então olha só que coisa interessante, um neto completamente diferente do seu avô, apesar de a criança copiar o caráter daqueles que o cercam, nós vamos ver que esta criança, ela não copiou o mau caráter dos seus parentes. Ela vivia no meio de idolatria, de abominações, de pessoas corruptas, pessoas no governo, pessoas dentro do templo, sacerdotes também. Veja bem, um sacerdote não saber nem onde está a palavra de Deus, dentro da casa de Deus. Um sacerdote que precisou do rei mandar tirar a idolatria, um ídolo dentro do templo. Olha a situação que se encontrava ali o país. Então Josias, desde criancinha, já foi uma criança que tinha desejo de servir a Deus. Tinha desejo de fazer o contrário dos seus parentes, que desagradavam a Deus. Então ele tinha no seu coração o desejo de agradar a Deus, de servir a Deus e de retirar o pecado dentro do seu povo. Então ele, como rei de Judá, morando em Jerusalém, a capital, ele promove então essa mudança no país. Ele quebra essa sequência de erros dos seus parentes, dos reis passados, inclusive do seu avô. Então ele vai quebrar toda essa sequência de pecados terríveis contra Deus. Vamos ver então, tópico 2, aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano de seu reinado. Segundo de Crônicas 34, 3 a 7. Para um jovem rei, tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Então nós cremos que Josias foi escolhido realmente por Deus e direcionado por Deus. Seus auxiliares não eram tão bons assim, não viviam de maneira tão correta assim, já que existia um ídolo dentro do templo. E nós vemos aí que pelo menos eles tinham boas intenções, reconheciam que estavam no erro e queriam ajudar o rei à mudança. Já que o rei queria mudar, eles o apoiavam. Isso foi importante. Dentre esses auxiliares, existe até auxiliares que ajudaram Jeremias, Então, foram homens importantes ali, porque ao rei tomar conhecimento do pecado do povo, ao rei querer consertar as coisas, eles o apoiaram. Apesar de não estarem vivendo muito bem, mas tomaram a atitude certa e apoiaram então esta criança que, quando se tornou adulto, então assumiu realmente uma autoridade muito grande. O povo gostava muito desse rei, o admirava muito realmente, é o que nós podemos ver aí nas Escrituras. Então o rei que se destacou por agradar a Deus, tomar atitudes corretas de consertar o templo, de voltar a comemorar a Páscoa, de fazer com que o povo tirasse toda a idolatria, de toda a Judá. Então fez uma grande limpeza realmente, que é considerado um avivamento realmente em sua época. Tópico 3, resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras, segundo o livro de Crônicas 34, de 8 a 11.
Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, foi encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Segundo o livro de Crônicas 34, 21. Então nós vamos ver que Josias começa ali desde cedo, aos 12 anos, depois aos 16, depois agora aos 26, 18 anos depois de começar o seu reinado, começou com 8 anos, ele agora tinha 26 anos, ele então manda restaurar o templo. Ele agora pede ao povo para trazer ofertas, colocar ali nas caixas, e esse dinheiro é usado então para restaurar a casa do Senhor. Ali existiam homens dignos de confiança que pegavam esse dinheiro e aplicavam ali para consertar a casa do Senhor. Então, quando estão restaurando aquilo que foi depredado, aquilo que estava se acabando, porque os reis eram idólatras antes, e não davam dinheiro para consertar a casa do Senhor, gastavam o dinheiro com as suas orgias, com a sua idolatria. Então a casa foi se deteriorando. Existiam muitos consertos para serem feitos. Então Josias manda restaurar tudo isso. O povo ajuda, vem até dinheiro com abundância. O povo está satisfeito com isso, alegre com isso. Então, quando estão consertando ali, estão reparando os defeitos, os problemas do templo, aí o sacerdote Ilquias chega e diz: olha, nós achamos o livro da lei, achamos a palavra de Deus que estava guardada no templo, e ninguém nem sabia mais onde é que estava. Veja só, o sacerdote que nem lia a palavra de Deus, nem se interessava. As ordens de Deus para ler a palavra de Deus diante do povo tinham sido desobedecidas. Tanto o rei como todo o povo estava sem ensino da palavra de Deus. Então agora o rei pede para Ilquias ler para ele a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é lida, então o rei percebe a situação triste que estava determinada sobre o povo. E ele então é que vai mandar consultar então a profetisa Uda, para ver como é que estava a situação realmente, se já estava para acontecer o juízo de Deus que estava determinado na palavra de Deus. Então quando o rei ouve as maldições que estavam determinadas sobre o seu povo, ele faz aquilo que era costume na época, rasgar as vestes. Quer dizer, nós estamos perdidos. Quer dizer, eu me humilho diante de Deus, nós vamos morrer tudo. Então dá um profundo sentimento de frustração, dá um profundo sentimento de morte, de destruição, de ofensa a Deus. Então causa uma tristeza, uma angústia muito grande no rei, e ele percebe que não tem jeito, a situação é caótica, eles vão ser destruídos. Existe um juízo terrível de Deus determinado sobre eles. E o que resta para ele é saber se ia acontecer agora ou se ia demorar mais um pouco. O que ele queria era pedir socorro a Deus, pedir a Deus uma oportunidade para mudar a situação que estava. Na parte 3 nós temos Uda é usada por Deus. Tópico 1, a dura mensagem de Deus. Tópico 2, Uda profetiza para o rei Josias. Tópico 3, o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Tópico 1, então, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, segundo o livro de Reis 22, de 14 a 17. O segundo, prevendo restauração e prosperidade
no reinado de Josias, segundo de Reis 22, 18 a 20. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, segundo o livro de Crônicas 34, 23. Era o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586 a.C. Então, quando o rei manda consultar a profetisa Uda, existe aí então a resposta de Deus em duas partes. Uma resposta falando da situação e outra resposta falando do livramento. Então, olha só, a primeira resposta diz que está determinado então um juízo sobre o povo. E esse juízo Deus não vai tirar. Está acabado, está decidido. O juízo vai existir. Eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Agora, tem a segunda parte que Deus então diz para ele que porque ele está com o coração voltado para Deus e desejoso de arrumar a situação, então esse juízo não acontecerá durante o seu governo. Então o seu governo pode seguir diante, tendo ali um avivamento, né? Uma restauração da nação, mas o povo não teve o coração realmente voltado para Deus e quando o rei morre, o povo volta então à idolatria e é castigado realmente por Deus.